Questão 6. Aqui, ó. A administração pública estadual, olha o que eu estou perguntando, ó. A administração pública estadual pretende realizar uma licitação para contratação de serviço de dedetização, decidindo-se pela utilização do pregão. Tá certo, a administração estadual, ela decidiu utilizar o pregão. Poderia não utilizar o pregão, porque ela não é obrigada, a administração estadual não é obrigada a utilizar pregão, né? Se fosse aqui a administração federal, não poderia decidiu não, que era obrigatório, né? Mas, não é isso que ele está perguntando, mas decidiu-se, tudo bem. E aí, o que está certo aí, com relação a isso? É correto afirmar que... Letra? D de dado. Ó, o pregão não pode ser dado pelos estados, claro que pode. Não é necessária licitação, claro que é. Letra C, ó, é possível utilizar o pregão é um procedimento documental, sendo que as propostas são abertas e julgadas. As propostas são verbais, né? Não é nada escrito, é verbal. Então, letra D de dado. É possível a utilização do pregão, somente se proceder à verificação de habilitação, etapa que sucederá de julgamento. A habilitação vem depois do julgamento, em contraposição que está na lei 866. Ó. Exatamente isso, né? Que a gente falou aqui. Certo? Então, letra D, que é o gabarito. Só uma pergunta boba. É que ali o senhor falou 2 envelopes presos e agora no verbal não tinha ouvido. O que tem? Aqui. Então, falando que aqui, a lei 10.520... Sim. Eles levam as propostas por escrito e depois existe a fase verbal, né? Sim, sim. Tranquilo, gente? Bom, agora, contratos. O que tem que entender, gente? Seja qual for a modalidade, concorrência, pregão, convite, não interessa. Acabou, a empresa é declarada vencedora e aí depois a administração vai convocar a empresa para assinar o contrato. Então, agora que vai tratar dos contratos. A lei 8.666 ela é dividida em duas partes, licitação e contratos. A lei 10.520 não fala em contratos. A lei 10.520 só fala da modalidade de licitação. Acabou o pregão, a empresa venceu, vai assinar contrato. O que a empresa tem que fazer no contrato? Né? O contrato foi assinado a partir do pregão. A administração pode rescindir o contrato, pode autuar, pode alterar. Essas regras estão onde? Aqui na lei 8.666, que a lei 10.520 basicamente não fala de contrato. Por isso é que a lei 8.666 ela é utilizada subsidiariamente nos pregões, né? Se aqui estiver dizendo uma coisa aqui outra, vale o que está na lei do pregão. Mas quando não tem nada dizendo aqui, por exemplo, contrato é que não fala nada. É tudo que está na lei 8.666. Certo? Então tudo que a gente já vê de contrato serve para os contratos, seja qual for a modalidade de licitação. Primeira questão. Eventualmente, há a hipótese em que se torna possível a rescisão do contrato independentemente de culpa do contratado. Por exemplo... Então... O que vocês têm que saber? Responde para mim essa questão aí, gente. Assinale abaixo em qual dessas hipóteses não haverá rescisão unilateral do contrato. Em qual dessas hipóteses não pode haver rescisão unilateral do contrato administrativo? Qual é a resposta?
Olha aqui. Guarda esse esqueminha aqui que você tem que saber. O que a Lei 866 fala a respeito da rescisão contratual? Nesses artigos 77, 78, 79 da Lei 866. Primeiro, responda a pergunta para mim. É possível, em alguma hipótese, rescisão unilateral do contrato pelo contratado? É possível, em alguma hipótese, rescisão unilateral do contrato pelo contratado? Resposta? Nunca, de maneira nenhuma. 120 dias, quando passa 120 dias sem receber. O que é isso aqui, gente? O que é isso aqui? Uma balança ou não? A balança. Isso aqui é a balança do direito público ou do direito privado? Essa balança do direito público. As partes estão niveladas? Não. Os contratos administrativos são regidos por normas de direito público, né? Existe um desnivelamento. A administração contratante está lá em cima e a contratada está lá embaixo. No contrato existem direitos e obrigações de ambas as partes. Existem direitos e obrigações, não no mesmo nível. A administração tem um monte de direito. Várias prerrogativas. E poucas obrigações. A empresa tem um monte de obrigação e poucos direitos. O direito que ela tem basicamente é receber. Muito bem. Então, aqui ó, quando a empresa descumpre o contrato, a administração pode vir de cima para baixo e rescindir o contrato? De forma unilateral? Sim. E quando é a administração que descumpre, a empresa pode vir de baixo para cima. A administração, você não fez isso, então o contrato é rescindido. Pode? Nunca, de maneira nenhuma. E que caso de 120 dias sem receber? Então, rescisão unilateral pelo contratado? Nunca. Então, calma. Então, olha o macete que a gente guardar é isso aqui. Rescisão pode ser como? Primeiro, unilateral. Unilateral está implícito que esse unilateral só pode ser pela administração, tá? Se falar rescisão unilateral, não precisa nem dizer que é pela administração. Se não disser, você tem que imaginar que é esse mesmo. Quando que a administração pode rescindir unilateralmente? Por culpa do contratado. O contratado não obedece às especificações, não obedece ao cronograma físico-financeiro, não obedece às ordens da administração. O contratado, a empresa vai à falência, culpa dele. A empresa altera o objeto social do contrato, muda completamente. A administração contratou uma empresa de engenharia, ela mudou o objeto social, passou a ser uma empresa de informática. Porra, culpa dela, não pode fazer isso. Pode até alterar algumas coisas no contrato social, desde que não mude substancialmente o contrato. Uma empresa contratada, ela pode subcontratar a totalidade do contrato? Nunca. A empresa contratada, ela pode subcontratar partes do contrato? Se tiver previsão no edital e no contrato. Então, a empresa ganhou a licitação. No edital não vinha falando nada, e no contrato não está dizendo que ela pode contratar, não está dizendo nada que ela pode subcontratar, nem que não pode. Não está dizendo nada sobre subcontratação. Ela pode subcontratar alguma parte? Não. Ela só pode subcontratar se estiver expressamente dizendo. A empresa contratada poderá subcontratar até 5%, até 10%, até 15%, só se estiver expresso. Não tiver, já era. Ou seja, a empresa subcontrata parte sem permissão, ou subcontrata tudo que já é proibido, não interessa, né? Qualquer coisa que ela faz errado. A administração vem de cima para baixo e rescinde. Não sendo isso, interesse público, a administração não tem mais interesse naquele contrato, rescinde o contrato. Exemplo, lembra que eu sempre dou, olha que fácil. O município do Rio de Janeiro fez uma licitação para a compra de 1.000 veículos. Ela venceu, assinou o contrato a fornecer 1.000 veículos, 100 veículos por mês ao longo de 10 meses.
Ganhou, assinou o contrato. Primeiro mês entregou 100, o segundo mês mais 100, entregou 300. De repente, depois, entre o terceiro e o quarto mês, o município do Rio de Janeiro recebe uma doação de 1.500 veículos do governo federal. Você acha que o município vai continuar recebendo os veículos dela, vai pegar com os veículos dela? Hein? Mas ela assinou o contrato. O que tu acha que vai acontecer? Meu amor, sinto muito. Ah, mas eu ganhei o contrato. Eu assinei o contrato. Mas esquece. Está rescindido o contrato. Não tenho mais interesse nesse contrato. Já recebi os veículos, não quero mais. Vou falar, vai ter que indenizar alguma coisa? Vou falar daqui a pouco. Mas o contrato está rescindido. E caso fortuito de força maior. A empresa foi contratada para fazer uma obra. Teve um deslizamento de terra, foi tudo morro abaixo, não sobrou nada, nem lugar para construir mais a escola que estava construindo. A administração vai chamar ele, olha só, está rescindido o contrato, porque não tem mais nem como continuar, não tem nem mais onde construir escola. A administração vai rescindir o contrato. Daí, deixa eu ver para mim. Quando a empresa descumpre, a administração vem de cima para baixo e rescinde. E quando é a administração que descumpre alguma coisa e não dá condições da empresa continuar? Ela pode rescindir? Não. O que ela pode fazer? Além de chorar. O que ela pode fazer? Procurar a administração. Administração, olha só, você fez isso, não tem como eu continuar. Vamos rescindir o contrato? Então a empresa pode tentar a rescisão amigável, ou se a administração não quiser, judicial. Ou seja, um contrato administrativo só pode ser rescindido de 3 maneiras: de forma unilateral pela administração, forma amigável ou forma judicial. Quando que a rescisão vai ser pela administração? Quando é por culpa do contratado, interesse público, caso fortuito, força maior. Não sendo isso, por culpa da administração, a administração não paga, a administração não libera a área, não dá o que ele precisa. Nesses casos, a rescisão só pode ocorrer ou de forma amigável ou judicial. Só aguardar. Se a culpa é da administração, não é ela que vai rescindir. Então, qual é a resposta? Qual é a resposta agora? Essa aqui. Rescisão unilateral. Interesse público, descumprimento do contratado, caso fortuito. Acabou. Isso aqui. A administração não libera a área de serviço, ele não consegue trabalhar. Isso pode haver rescisão, mas não unilateral. Isso. Entendemos isso? Tudo bem? Beleza. Então, eventualmente, a hipótese em que se torna possível a rescisão de um contrato aí continuando aqui. Esses casos aqui. Aquele que eu falei, quando o município do Rio de Janeiro recebeu 300 veículos, pagou e falou para ela que não quer mais de veículos. O município tem que indenizar os prejuízos que ela sofreu? Hein? Sim. Ela pode dizer, vem cá, não quer mais veículo não? Não. Tá, mas os veículos eram para entregar mês que vem, eu já mandei vir, já paguei frete, já estou pagando tá no depósito, não sei o que, isso aqui lá, gastei não sei quanto. A administração, tá bom, qual o prejuízo? Esse. A administração vai indenizar os prejuízos. Pode ser que, dependendo do valor, seja melhor até a administração ficar com aqueles veículos. Então tá, esses 100 eu vou ficar, mas daqui para frente eu não quero mais. Então, cabe indenização, nesse caso, de interesse público, certo? Então, olha o que a lei fala. Preste atenção no que eu vou falar, e você me diz se é justo ou não é justo. A lei diz o seguinte: toda vez que o contrato for rescindido sem a culpa do contratado, toda vez que o contrato for rescindido sem culpa dele, ele tem direito de ser ressarcido de todos os prejuízos e todos os custos que ele teve. Tem que ser indenizado por todos os prejuízos que sofreu. Certo? É justo?
rescindiu sem a culpa dele, ele tem que ser indenizado. Tudo bem? Responde para mim aqui. Pergunta que já caiu em prova 1.227 vezes. Um contrato de construção de um prédio teve que ser rescindido em decorrência de um terremoto na região que derrubou tudo, não ficou nada de pé, onde era para construir aquilo ali ficou uma cratera, não tem mais como construir, o contrato foi rescindido. A administração terá que indenizar os prejuízos sofridos pelo contratado? Hein? O contrato foi rescindido em decorrência de um terremoto. Ele será indenizado ou não? Caso fortuito de força maior. O que eu acabei de falar? Toda vez que o contrato for rescindido sem a culpa do contratado, é daqui para baixo, né? Aqui é por culpa dele, isso aqui não tem culpa dele. Ele será indenizado. Inclusive, o raciocínio que os alunos fazem é sempre o contrário, né? Eles pensam, não foi culpa da administração, que a administração vai indenizar? Não é isso, tem que pensar assim, foi culpa do contratado? Não. Na verdade, aquele terremoto foi culpa de quem? Nem da administração, nem do contratado, foi culpa de São Pedro. São Pedro tem a ver com terremoto? Não, São Pedro é chuva, né? Então, a pergunta tem que fazer o seguinte, não é foi culpa da administração, você tem que ver se houve culpa do contratado. Eu já perguntaram, hein? Quando um contrato é rescindido em decorrência de caso fortuito e força maior, o contratado tem direito a ser indenizado pelos prejuízos que sofrer? Resposta, sim, porque não teve culpa. Eu estou pensando aqui naquele problema que nós vivenciamos perto do Friburgo, na coisa de alguns anos. A parte da prefeitura de lá deve ficar no desespero. Olha aqui, gente. Então, eventualmente, há hipótese que só não é possível a rescisão do contrato independentemente de culpa do contratado. Por exemplo, caso fortuito e força maior, independentemente de culpa do contratado. Por exemplo, é o que eu estou falando. Nessas hipóteses, o contratado tem direito a uma série de... tem vários direitos, exceto o que ele não tem direito aqui? Ele tem direito a receber aquilo que ele executou? Ele tem direito de receber a garantia dele de volta? Acabou o contrato, não interessa qual é o motivo. Acabou o contrato, tem que pegar a garantia de volta. Tem mais contrato? Ele tem direito de receber o custo. Isso aqui isso é indenização. Ó. Custo que ele tem de mobilização, desmobilização. Tem direito? Tem. A única coisa que ele não tem, isso aqui não, multa, a administração não tem multa. Isso aqui, claro que não, né? Multa compensatória, claro que não. Agora, isso aqui, ó. Isso aqui é indenização. Terá que ser indenizado pelos custos que ele teve com mobilização, desmobilização, etc, etc. Tudo bem? Então, letra D de dado. 2. Tem que andar mais rápido, hein, gente? Então, vou parar de perguntar, hein? Demorou muito tempo perguntando, a pergunta vocês não respondem. 2. Com relação às normas que regem os contratos, o que está errado? Letra A, né? O que a administração pode alterar? A administração pode alterar o contrato? Pode. O que a administração pode alterar? Só existem duas coisas que a administração pode alterar. Alterar de forma unilateral, né? Sem prévia concordância do contratado. Só existem duas coisas que a administração pode alterar. Pode ou não pode? Só existem duas coisas que a administração pode alterar. A administração só pode alterar, primeiro, especificações, mudar o projeto e alterar as especificações.
Ah, vai fazer essa obra, o piso não é mais de mármore, é de granito. A administração pode impor isso a ele. Ele assinou o contrato para fazer a obra com granito, agora com mármore. Agora, ó, mudou o projeto, não é mais mármore, é granito. A administração pode fazer isso? Pode. Ele é obrigado a aceitar? É obrigado a aceitar. Só que da mesma maneira que ele é obrigado a aceitar, a administração é obrigada a rever o preço. Quanto é que é o preço do granito? 1.000. Quanto é que é o preço do outro? 1.300. Tem 300 a mais, vou fazer um termo aditivo e colocar mais X. A administração não pergunta se ele está disposto a aceitar, né? A administração comunica. Não é mais especificação, é essa. Só que isso aqui é mais caro, vice-versa, né? Se fosse trocar, está de granito e agora fala para botar carpete. Ó, no granito era 1.000, o carpete é 100, vou tirar 900 do teu contrato. Ah, mas... PT Saudações. Só que a gente não vê, né? No Brasil, né? Só vê aumentar, né? Isso aí. Então, pode mudar as especificações e pode alterar quantidades, né? A administração pode alterar a quantidade em quantos por cento? Para mais ou para menos? Normalmente, 25%. Em regra, 25% para mais ou para menos. E, excepcionalmente, pode aumentar até 50% em caso de quê? Em caso de? Não necessariamente, não é engenharia. Em caso de? Não foi o que você falou? Alguém falou. Em caso de reforma. Em caso de reforma, a administração pode aumentar até 50%. Essa reforma, está escrito na lei, não é só reforma de prédio, não. Reforma de prédio ou de equipamento. A administração tem um veículo velho e a administração manda reformar. Aí fez lá uma estimativa, 20 mil reais. Até agora tem que mudar mais isso, mas porque a reforma começa a aparecer um monte de coisa, né? Então, em caso de reforma, as quantidades podem ser aumentadas em até 50%. Reforma ou de obra ou de equipamento. Ele é obrigado a aceitar. Não, eu tinha entendido que era só para obra. Não. Reforma pode ver, que é reforma de prédio ou de equipamento. Por isso que eu falei lá. Essa parte do... Essas cláusulas aqui, gente, especificação e quantidades, essas são chamadas de cláusulas de serviços. Então, a administração pode alterar, de forma unilateral, as cláusulas de serviços. Cláusulas financeiras, a administração não pode alterar. Ok? As cláusulas financeiras do contrato, cláusulas financeiras é preço e forma de pagamento. A administração não pode alterar preço e forma de pagamento. Pagar de 30 em 30 dias. Vou pagar de 100 em 6 meses. Não pode. Cuidado com isso aqui, ó. Tem gente que não entende isso aqui. Preço quer dizer, a administração não pode mexer no preço. Pode ser que a administração mexa na especificação e, em decorrência, o preço seja alterado. Mas isso não é alteração de cláusula financeira. Está alterando a cláusula de serviço e, consequentemente, haverá um termo aditivo. Tudo bem? Então, quando pergunta, né? As cláusulas econômico-financeiras dos contratos podem ser alteradas pela administração? Não. Sem prévia concordância? Não. De forma unilateral, não. Só se tiver acordo. Então, esse está errado. Ok? Isso na hora já, né? 8 horas. Vamos tomar café? Quando a gente volta.